Bom, galera, então, na aula passada, nós falamos sobre os tipos de drogas, né? Que as drogas são substâncias psicotrópicas. Tem esse nome porque elas geram alteração no nosso estado de consciência, nossa percepção da realidade. Basicamente, ela causa essa alteração ou acelerando as trocas de informações entre os neurônios, que é o caso das drogas estimulantes, ou diminuindo as trocas dessas informações, que é o caso das drogas depressoras, tá? E atrapalhando essas trocas de informações, bagunçando mesmo, que é o que a gente chama de drogas perturbadoras. E dentro disso, a gente consegue classificar essas drogas como naturais, né, que são naturalmente, você pega da natureza e já tem esses efeitos, semissintéticas, que é quando você pega da natureza, faz um tratamento em laboratório, você faz um tratamento daquilo dali e produz a droga. Ou sintética é quando naturalmente não se tem a droga, se tem uma determinada matéria-prima, um princípio ativo que você manipula aquilo em laboratório e aí você faz uma droga que não, tipo assim, não tem no organismo do qual você tirou a matéria-prima, que é o caso do fungo que dá no trigo, no qual eles produzem a droga sintética chamada de LSD. Tá? E aí a droga é o seguinte, cada vez que a gente vai usando, vou dar um exemplo, assim, a gente fala muito de droga, a gente pensa só nas coisas ruins em si, mas você pegar o café, você vai usando café, os efeitos que o café causa no seu corpo, aquela sensação de animação, aquela coisa, com o tempo, uma xícara só já não é suficiente. Seu organismo ele vai se saturando daquilo. Aí você vai precisando de concentrações cada vez maiores. E nessa brincadeira de concentrações cada vez maiores, você ainda, se ficar sem essa substância, por exemplo, a cafeína, o seu corpo sente a falta dela. E aí ele dá reações, tá? Que é o que a gente chama de síndrome de abstinência. Só que a cafeína é uma droga pouco viciante. Agora você pega uma nicotina e outras drogas mais intensas, aí a pessoa fica trêmula, fica suando frio, fica sentindo mal-estar. Porque aí essa sensação é muito maior, tá? Aí as drogas ilícitas que nós temos no Brasil, isso depende da classificação de cada país, né? Na Holanda, por exemplo, as drogas ilícitas que a gente tem aqui no nosso país, lá são lícitas. A maconha, como eu disse, ela tem um princípio ativo que é o THC, então, é uma substância que vai causar os sintomas básicos, tá? É uma droga em que depressora, ela diminui a troca de informações entre as células nervosas. Com isso, a pessoa fica mais lenta, tá? Fica sonolenta, os olhos ficam vermelhos, dá ataques de riso, né? Mas pode também ter sensações de angústia, de medo, de perseguição, tá? Mas ela é usada também para fins medicinais, como eles tratam epilepsia, mas não com a maconha em si, se trata com o óleo que se tira da planta, ou outros remédios baseados. E você geralmente, quando tem esses casos de saúde, você consegue uma autorização na justiça, tá? Cocaína, né, que como a gente comentou, é essa folhinha aqui que eles amassam, jogam substâncias químicas, vai formando uma pasta e ali se faz a cocaína em si, tá? Já é uma droga bem mais complicada, uma droga, como é que fala? Ela é estimulante, ela acelera, a pessoa fica com uma disposição fora do normal, fica sem sono, e devido a esse processo dela acelerar, pode causar infarto, derrame cerebral, né, quando estoura um vaso sanguíneo na sua cabeça, pressão alta e uma série de coisas, tá? E quando a pessoa derrete essa cocaína e injeta, aí já é heroína, tá? E pelos produtos que são, tipo assim, a cocaína, você vai tratando ela quimicamente, aí depois você separa como se fosse um lixo dela.
lixo químico. E desse lixo eles ainda produzem um crack, que é uma droga pior ainda, extremamente viciante, nociva ao organismo, tá? Que é doideira. Tá, você pega lá esse resto da cocaína, vai misturar isso com bicarbonato de sódio, aí isso petrifica, tá? Aí os usuários acendem isso com fogo e sugam essa fumaça. Aí a pessoa fica eufórica, tem a alucinação, sensação de perseguição, né? Melhor dizendo. O LSD, como eu disse, é uma droga perturbadora, sintética, tá? É o ácido lisérgico. Ela é extraída de um fungus, tá? Que cresce em planta como centeio e trigo. Eles pegam esse ácido que tem nesse fungo e vai fazendo modificações laboratoriais e você chega numa droga totalmente sintética, tá? Essas drogas aqui, por exemplo, ela popularmente é conhecida como doce. Ela pode causar distúrbios do sistema nervoso, distúrbios gástricos, tá? E pode levar a pessoa a óbito também, por uma overdose e outras coisas mais. São drogas muito comum no âmbito das raves, tá? Muito comum. E, tipo assim, ele é uma plaquetinha no papelzinho, a pessoa pode jogar dentro do seu copo ali sem você ver. Tá? Então, por isso que é muito perigoso essa questão da gente, no medida que vai indo em festa, essas coisas, não prestar atenção no nosso copo. Né? Que você está tomando seu refrigerante lá, de repente, vamos supor, tem pessoas maldosas no mundo. Né? Ela pode jogar uma droga, te embebedar, te drogar ali para depois abusar. Né? Você. Infelizmente, a gente tem essas pessoas no mundo. O êxtase já tem a mesma lógica do LSD, porém ingerido ainda com bebidas alcoólicas, ele fica mais potente ainda. O fungo que dá no trigo, que se faz tanto para usar o LSD quanto o êxtase, é esse pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Pretinho. Tá. O êxtase ele dá uma sensação de euforia também, né? O próprio nome já fala, sensação de êxtase, tá? E aí, depois disso, vem vários problemas. Febre, desidratação, vômito, coceira, câimbra, depressão, dor de cabeça, devido a problemas de descontrole da pressão do seu corpo e a desidratação, você pode vir a morrer, tá? Pode provocar choques cardiorrespiratórios. É uma droga assim bem perigosa, tá? Gente, essas drogas aqui é aquele negócio. Tudo começa numa porta de entrada, né? A pessoa cada vez vai experimentando. E aí você pode entrar nessas drogas, são das drogas mais pesadas, assim, tá? E o interessante é o seguinte, todas essas sensações boas que essas drogas causam, o seu organismo cobra um preço por isso. O seu organismo ele funciona assim, quando você tem essas sensações boas naturalmente, ele não cobra um preço. Por exemplo, a euforia que o êxtase provoca. Você tem euforia por inúmeras coisas. Quando você conquista alguma coisa, você tem o resultado de alguma coisa que você fez, alguma prova, você está apaixonado, né? Tá com um namoro novo. Essas coisas provocam sensações no seu corpo. Agora, essas drogas são coisas que vão provocar essas sensações de forma artificial. Você força o seu organismo com uma substância a ter essa sensação. Então, na natureza, nada não é natural, entende? Tudo que foge à naturalidade das coisas se cobra um preço. E aí esse preço é o consumo, né, o gasto da sua saúde. Tá? E aí a pessoa entra num ciclo, dependendo do seu estado emocional, ela quer sentir aquela sensação de novo, ela usa. Quer sentir aquela sensação de novo, ela usa. E nisso ela vai usando. E vai gastando a saúde dela, como é que fala? Vai danificando seu corpo. Agora das drogas lícitas, tá? Tabaco, no qual a gente tem essa principal substância, é a nicotina, né?
substância extremamente viciante. Você encontra isso no cigarro, cigarro de palha, no, no charuto, no fumo de rolo, o pessoal da roça gosta muito. E principalmente o cigarro, o que acontece? Além da nicotina, que ela é extremamente viciante, você vai tendo outras substâncias, monóxido de carbono, que é um gás à base do carbono, que ele atrapalha suas hemácias a capturar o oxigênio. E aí isso, entendeu? Isso causa câncer também, que é o caso da outra substância que a gente tem, que é o alcatrão. Podem causar câncer nas vias respiratórias. E mais um monte de toxina que tem. Tanto é que o cigarro tem uma espécie de filtro, né? O monóxido de carbono, como eu comentei com vocês, ele liga na hemácia ali, não deixa o oxigênio montar na hemácia, não. Isso é um grande problema. E outra coisa bem interessante, gente. Sabe o que a nicotina faz? Vamos supor, você tem um neurônio aqui e outro neurônio aqui. Eles passam informações uns aos outros, né? Eles passam essas informações através de substâncias químicas, como a serotonina e outras substâncias mais, que a gente chama de neurotransmissores. São responsáveis por passar a informação do neurônio para o outro. A nicotina, em alguns neurotransmissores, ela começa a assumir o lugar desses neurotransmissores. A pessoa vai digerindo aquilo ao longo de anos, ela começa a assumir o lugar desses neurotransmissores. E esse organismo para de produzir esses neurotransmissores. Quem não gosta de trabalhar à toa. Olha lá, aí vai a nicotina e começa a ocupar o lugar deles, fazendo esse processo. Então, na hora que você está sem fumar, o seu organismo não produz o neurotransmissor e usa a nicotina dentro do seu corpo. A hora que você para de fumar, essa nicotina cai e seu organismo perde nicotina de novo para continuar fazendo o serviço. Aí quando a pessoa resolve assim, parei de fumar de uma vez, ela entra em crise de abstinência. Por quê? E vai sentir um monte de sintomas. Por que a pessoa vai sentir esse monte de sintomas? Porque antes tinha nicotina para fazer o serviço. Aí ele para com a nicotina, beleza. Só que o organismo dele parou de fabricar também os neurotransmissores. Então até o organismo voltar a fabricar esses neurotransmissores que a nicotina ocupou o lugar, demora. E nesse período, entre você parar com o fumo, diminuir a nicotina no seu corpo e voltar a transmitir o neurotransmissor, tem um prazo. E nesse prazo é onde você tem essa crise de abstinência, entendeu? Por isso, muitas vezes, o ideal é a pessoa parar de fumar ela usando aqueles adesivos que vai retirando a nicotina aos poucos. E aos poucos o organismo vai colocando os neurotransmissores no lugar. Tá? Beleza? Deixa eu só tomar uma aguinha. Estão seguindo o baile. As bebidas alcoólicas, né? É isso aí, cara. Mata igual guerra. Quantas pessoas são extremamente dependentes de bebida alcoólica? Que, tipo assim, bebem segunda a segunda. Que é o que a gente chama de alcoolismo. As pessoas dirigem, né? Extremamente alcoolizadas, aí causam mortes. Então o álcool ele causa uma morte em si, pelo uso exagerado. E também a morte indireta, né? Pelos acidentes que são gerados pelas pessoas que consomem. Tá? Aí, por exemplo, a gente tem casos de bebidas alcoólicas, como o absinto, que você tem mais de 50% da bebida é álcool.
doses altíssimas. A cerveja tem 5% de álcool dentro do líquido. O vinho varia ali de 13, 14, 15. A bebida mais alcoólica. E aí você pega a vodka, já chega aos 40, e outras bebidas chega a 50, 60, 70. Então a pessoa toma um pouquinho, ela já fica extremamente alcoolizada. Porque o álcool ele vai causar uma intoxicação no seu organismo. Tá? Essas bebidas alcoólicas são bebidas que datam, né, da 8.000 a.C. lá na China. Basicamente os caras pegam cereais, e esses cereais já tem bactérias ali que eles vão deixando esses cereais fermentarem, ou seja, essas bactérias eles vão degradando esses cereais, tá? Para produzir a sua energia, e em contrapartida, nesse processo elas vão liberando álcool. Por exemplo, nossas células elas degradam o oxigênio, libera energia e água, H2O, na reação química. Tá? Essas bactérias fermentadoras vão liberando substâncias como álcool. E aí esse álcool vai fazendo essa bebida alcoólica. Por exemplo, os vikings tinham o hidromel, né, que eles usavam água e mel, onde eles usavam um processo de fermentação e fabricavam essa bebida. E devido a essa reação química dessas bactérias, vai se produzindo álcool. Tá? E aí aqui fala coisas importantes, né? Que o álcool, para algumas pessoas, pode alterar o estado dela de tal ponto que ela vai dirigir alcoolizado e gerar acidente, pode ter relações sexuais sem preservativo, tá? Que é muito perigoso. Tá? E a nossa sociedade, ela é uma sociedade que estimula o uso de álcool, né? Os amigos na nossa adolescência, se você fala não vou beber não, eles põem pressão, entendeu? As amigas. Então, na verdade, assim, o verdadeiro amigo, ele não aconselha isso. Ele falou, não, seu pai falou para você não fazer, então você não vai fazer. Entendeu? Ele não força um negócio desse. Porque é o que eu comentei com vocês. O maior perigo desse tipo de coisa é que as pessoas acham que ela não tem problemas, ela é inofensiva. E aí está o problema, por achar que não tem problema nenhum, você vai lidando com aquilo, você está totalmente alvo, refém dos efeitos desse negócio, tá? E principalmente a questão do uso da bebida alcoólica na adolescência, porque ela vai causar uma certa alegria no começo do álcool atuando no seu corpo e deixa você desinibido. Só que ela é uma droga depressora. Depois que passa os efeitos, ela vai deixando você lento, devagar, com sono. Seu humor pode cair, você pode entrar em depressão. Dependendo da concentração, você pode até perder consciência, desmaiar e entrar em coma alcoólico. Tá? Sem contar que o álcool ele causa uma desidratação. Porque o álcool ele faz com que o nosso organismo não libere um hormônio chamado... Como é que chama, gente? Antidiurético, que é um hormônio que não deixa sair água demais na sua urina. Você preservar a água dentro do seu corpo. O álcool ele inibe esse hormônio, então o seu rim ele vai filtrando as coisas e vai liberando água à vontade, você desidrata. Tá? Então é muito comum a gente sofrer pressão na adolescência para beber. Vamos supor, menino, né? A gente é panguá mesmo na adolescência, as meninas sempre estão mais à frente da gente devido ao seu próprio desenvolvimento cerebral. A gente, quer chegar na menina que a gente fala. Aí você fica lá inibido, fica com medo, esse colega lá bebe, aí fala pra você beber, você bebe, fica todo alegrinho, você vai lá, fala um monte de lenha com a menina, faz uma lenha danada lá, que você bebeu, e ainda acha que tá bonita ainda as coisas que você tá falando e fazendo, e no final das contas você chega na menina, queima o filme, né, como se diz, não fica com a menina, não conquista ela e ainda sai mal falar. Entendeu? Então o que a gente for fazer, a gente tem que fazer som. Tem que ser capaz de fazer som. O que você faz som, você conquista essa capacidade. Quando você faz empurrado por alguma coisa, você não é dono de si mesmo. Você não venceu sua timidez, você não venceu sua baixa estima. Tá? Então a gente tem que fazer as coisas sem precisar desses atalhos. Tá? Porque como eu disse, tudo se cobra um preço. O organismo cobra um preço.
tá? Muito comum acidentes de carro. O colega mais velho bebe, aí vai os outros bocozão junto, sair, aí vai dando volta de carro. Tonto, achando que é bonito, aí vai lá, sofre um acidente, deu me livre guarda, morre um naquele acidente. E eu aqui em frente de casa, eu moro numa rua que desce para transporte. Uma madrugada, uma vez morreu, cara. Os meninos na porta de casa, o que aconteceu? Eles vieram da Granjaria, ali da padaria Granjaria, vieram, não sei se era de outra cidade, vieram acelerar. E na curva que tem antes da minha rua, tá, o piso da rua é meio ondulado. Parece que na alta velocidade eles descontrolaram o carro e bateu numa árvore. O que aconteceu? Os meninos atrás estavam sem cinto de segurança. E um daqueles meninos, naquele movimento da pancada, bateu o cotovelo com extrema força na cabeça de outro menino. O menino que recebeu a cotovelada morreu. Tipo assim, uma rua... Matheus, Oi? eu moro no meio de um escadão, né, perto da FIC aqui. Aham. Então, a minha casa é praticamente no final do escadão. E na rua que tem aqui em cima, você praticamente não vê que é um escadão. Então, já aconteceu muitas vezes a gente acordar ou tá fazendo alguma coisa e o carro descer quase aqui na porta de casa. Nossa. Outro dia aconteceu, o carro ficou pendurado, porque a lataria ficou na parte lateral do escadão e arranhou o escadão todo, arranhou a lataria toda. Esse ano também aconteceu no início. É comum até. Eu sei qual rua que ela é sem saída. Pessoa alcoolizada ali dança, né? Tem até uma placa, mas nem dá pra ver. Então, e aí nesse caso aqui, por exemplo, minha rua, cara, que é a Arthur Cruz, é uma rua que não dá acidente de carro, cara. Entendeu? Não tem como dar acidente de carro. Você passa de frente da minha casa, logo à frente tem um quebra-mola, que aí depois você chega ali na boca da Avenida Sofro Duque, de frente pro trem, pra linha do trem, de frente para transporte. Mas, tipo assim, teve um acidente, uma fatalidade, porque alcoolismo da molecada, falta de juízo, andando com o carro acelerado, e devido à alta velocidade, sem cinto de segurança, aquela coisa, você acha que nada vai acontecer. O problema é que depois que acontece, pode não ter mais volta. Isso que é o maior problema. A gente acha que nada pode acontecer. Só que, ó, aconteceu, às vezes você não vai ter como voltar atrás para, como se diz, desfazer a situação. Esse é o maior problema. Tá? Aí, ó, já acabou o capítulo, tá vendo? Esse capítulo é jogo rápido.